internautas! Este é o programa Conversas sobre a Controvérsia, criado com o objetivo de divulgar as decisões mais importantes da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. A TNU, com sede em Brasília, tem por finalidade precípua dirimir as controvérsias sobre a interpretação em questões de direito material no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Ela é composta por 10 juízes, sendo 2 indicados por cada Tribunal Regional Federal, juízes com atuação em turmas recursais. As sessões da TNU, elas são mensais, e este programa pretende trazer para a comunidade jurídica nacional as decisões mais importantes que mais impactam no âmbito dos juizados especiais em cada sessão. No programa de hoje, o nosso convidado é o juiz federal Ivanir César Ireno Júnior. Ivanir, seja muito bem-vindo e obrigado por atender ao nosso convite. O Ivanir atualmente é juiz federal da primeira turma recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais e também é um dos representantes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na TNU. Com muita frequência, Ivanir, os segurados eles têm dificuldade no que tange a acesso a prestações previdenciárias, né? Porque eles dependem, por exemplo, de perícias do INSS, e a perícia, muitas vezes, ela não é realizada por questões operacionais, por greves de peritos, ou outras questões, como foi o problema da pandemia que o Brasil enfrentou. Bem, no tema 242, Ivanir, uma das questões que foi levada a conhecimento da TNU foi a possibilidade da não realização de perícias ensejar a condenação do INSS em dano moral. Então, eu gostaria que você explicasse aos internautas que nos acompanham o que a TNU decidiu e quais foram as razões dessa decisão. Boa tarde, Daniel. Primeiro, parabenizar a TNU por essa importante iniciativa que ainda vai aproximar mais ainda a Corte, a TNU, esse importante órgão de uniformização dos juizados, que só está hierarquicamente abaixo do Supremo e do STJ, de toda a população, seja a população técnica, profissional do direito, os advogados, seja os próprios segurados, né, que, mesmo sem advogados, acessam a Justiça Federal e os juizados especiais federais no primeiro grau e, muitas vezes, procuram até a última instância da Justiça, a TNU, para ver seus direitos reconhecidos. Então, Daniel, na sessão de setembro, a TNU teve a oportunidade de resolver um importante tema, que foi o tema 242, no qual a controvérsia a ser solucionada era a seguinte: saber se a demora excessiva na realização de perícia médica pelo INSS, em razão de movimento grevista de seus servidores, enseja a responsabilização civil do Estado por danos suportados pelo segurado ante a negativa do empregador em admitir ao labor, enquanto não liberado o retorno pela perícia médica previdenciária. Então, Daniel, só para contextualizar, na situação, no mês de julho de 2015, a parte fez uma cirurgia de varizes, o segurado fez uma cirurgia de varizes e o médico dele pediu um mês de licença para ele recuperar a capacidade. Ele recebeu os primeiros 15 dias na forma de salário pela empresa, como determina a lei, e no dia 27/7/2015 procurou o INSS para pedir um auxílio-doença para cobrir os outros dias sem trabalhar em razão da incapacidade decorrente da cirurgia. No entanto, em razão de uma greve dos peritos do INSS, que naquele ano durou de setembro de 2015 a janeiro de 2016, a perícia dele só foi marcada para fevereiro de 2016. Então, quando chegou em fevereiro, ele fez a perícia, mas o INSS só detectou incapacidade por um mês, como o médico dele dizia. No entanto, a empresa se recusou a recebê-lo nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2015 e janeiro de 2016, alegando que só o receberia quando ele tivesse a alta do INSS, quando o INSS dissesse: olha, fiz a última perícia, você vou cessar seu benefício e você pode voltar a trabalhar, que você está incapaz. E, em razão disso, a parte dizia: olha, fiquei 5 meses sem receber benefício, que o benefício foi pago somente por um mês, e fiquei 1 mês recebendo benefício, mas fiquei 5 meses sem trabalhar e receber benefício. Então, fiquei com um grande prejuízo material de 5 meses sem salário. E a TNU se debruçou sobre o tema com muito cuidado e, com base em 2 fundamentos, Daniel, chegou à conclusão de que o Estado, no caso o INSS, não tinha responsabilidade civil, neste caso específico. Primeiro, porque
O caso envolvia greve, que é direito constitucional dos servidores, e o INSS não teve como evitar o atraso nas perícias. Ele não podia obrigar os seus servidores a retornarem ao trabalho, porque eles estavam exercendo o direito constitucional. Por questões legais, orçamentárias, ele não podia contratar outros médicos, porque dependeria de concurso público e todo um procedimento burocrático. Então, ele não teria como obrigar os médicos a fazer a perícia, nem contratar outros profissionais. E como era um exercício de um direito constitucional, o INSS acabou ficando de mãos atadas. Então, como se entendeu que esse foi um caso fortuito, que rompeu o nexo causal, ou seja, não foi a omissão do INSS que gerou o prejuízo, o atraso na perícia e o prejuízo da parte. Foi, na verdade, um caso fortuito, o que a gente chama de força maior, que no faz é uma greve, um imperativo que impediu o INSS de atuar. Esse foi o primeiro fundamento, e quanto a esse fundamento, 3 juízes guardaram reservas. Eles acreditavam que era necessário aprofundar o debate, porque nem sempre a greve é o chamado fortuito externo. Na verdade, a greve estaria no risco do negócio, seja de uma empresa privada, seja de um serviço público, que é um fato que ocorre com muita frequência. Então, ele diz que tanto quanto as empresas devem custear os prejuízos de uma greve de seus funcionários no direito do consumidor, o Estado deveria suportar a responsabilidade civil nessa hipótese. Eles acompanharam o meu voto, que foi acolhido por unanimidade, com essa ressalva, em razão do segundo fundamento. Então, esse tema da greve como fortuito externo excludente da responsabilidade pode até voltar a ser discutido na TNU, né, porque esses 3 juízes apontaram nessa linha. No entanto, o segundo argumento, que aí sim foi acolhido à unanimidade pelos 10 juízes, foi no sentido de que ali não foi a omissão do INSS que gerou prejuízo à parte, os 5 meses sem salário. Foi a conduta do empregador, que sem amparo legal, sem previsão normativa alguma, condicionou o retorno ao emprego de um empregado já capaz à alta do INSS, a perícia de alta do INSS, que, como se sabe, não ocorreu no caso em razão da demora decorrente da greve. Então, a turma entendeu o seguinte, com base no meu voto: sem amparo legal e sendo direito do trabalho, embora muito ligado ao previdenciário, autônomo, independente, prova disso é que as empresas fazem exame admissional, as empresas fazem exame demissional e as empresas são obrigadas a fazer o exame de alta, por exemplo, né, para retorno ao trabalho na forma da NR7, na norma regulamentadora 7, com seus próprios médicos, para permitir que as partes comecem a trabalhar, que o contrato de trabalho encerre com a parte capaz e que, quando houver algum afastamento do trabalho, a própria empresa detecte o momento de retorno através do seu médico, correto? Então, sem amparo legal, a empresa condicionou esse retorno. E a TNU entendeu que aí, na verdade, não foi a omissão do INSS, por causa da greve e da demora, que causou o prejuízo, mas sim essa conduta do empregador. E um argumento final, né, que convenceu todos os colegas e permitiu formar essa ampla maioria, essa unanimidade, foi que no caso do limbo trabalhista previdenciário, ou seja, aquela hipótese que muitos trabalhistas, os advogados previdenciaristas e trabalhistas conhecem muito bem, nessa hipótese, quando o INSS diz que não está incapaz, não concede o benefício, e o médico da empresa diz que está incapaz e não permite o retorno ao trabalho, a jurisprudência trabalhista, inclusive do TST, é pacífica no sentido que a incapacidade que prevalece é a do INSS. E dizendo ao INSS que não havia incapacidade, a empresa deve suportar o retorno do empregado ao trabalho, ainda que o adaptando a uma função que exija menos dele temporariamente, e, permitindo o retorno, pagar os seus salários. O empregado é que não pode ficar imprensado nessa situação sem benefício e salário. Então, só para fechar, a TNU entendeu que o erro foi do empregador que, sem amparo legal, fez esse condicionamento, né, e não do INSS. Doutor Ivanir, muito obrigado pela sua participação. Espero poder contar novamente, né, em outras oportunidades. E deixo a todos os nossos internautas um grande abraço e até o nosso próximo programa. Um abraço e até o próximo.